Talvez você tenha aprendido, desde cedo, a desconfiar do próprio corpo, a acreditar que prazer demais era perigoso, que desejo demais era desvio, que sentir demais era sinal de fraqueza, e essa crença, sutil como um sussurro constante, foi se infiltrando no seu campo energético. Bruce Lipton explica que nossas crenças inconscientes, muitas vezes formadas antes dos 7 anos de idade, moldam não só a nossa personalidade, mas também a forma como nosso corpo responde à vida. E se você cresceu ouvindo que o prazer era pecado, seu sistema pode ter aprendido a desligar, a se proteger, mesmo quando não há mais perigo. O corpo sente, mas a mente bloqueia. O desejo vibra, mas a culpa cala. É por isso que precisamos falar sobre fantasia, porque aquilo que você imagina em segredo, muitas vezes, é mais verdadeiro do que o que você vive no automático. Neville Goddard dizia que imaginar com emoção é encarnar uma realidade antes dela existir. E quando uma mulher imagina com presença, com intensidade, com entrega, ela está tecendo frequências, está atravessando portais vibracionais. Não importa se o mundo lá fora julga, rotula ou reprime. A imaginação é livre, e é nela que começa toda a criação. Fantasiar não é fugir, é ensaiar o invisível, é sintonizar o que ainda não se pode tocar. E essa mulher, que fantasia, que sente, que goza, não está quebrada. Ela é campo, ela é energia em movimento. Ela é vibração em estado puro. Seus desejos não são exageros. São bússolas, são sinais de que algo em seu campo está pedindo passagem. Seu corpo, com todos os seus instintos e pulsações, não é um obstáculo à espiritualidade. Ele é a ponte, ele é o altar, ele é o lugar onde o divino se manifesta de forma concreta. O prazer, quando vivido com consciência, não é apenas um pico físico, é uma frequência, é uma assinatura energética que informa ao universo: estou viva, estou inteira, estou criando. No momento do gozo, o cérebro acessa estados semelhantes à meditação profunda. O coração expande seu campo eletromagnético. E nesse instante, breve, talvez, você toca algo maior, algo que palavras não explicam, mas que o corpo conhece. E se você aprendesse a viver não só pelo clímax, mas pela vibração contínua que o prazer desperta, talvez seja a hora de mudar a pergunta. Em vez de será que posso sentir isso? Comece a perguntar: por que eu ainda me nego a sentir? Porque quando você se permite, quando você sente sem medo, imagina sem culpa e goza sem vergonha, algo dentro de você se alinha, algo volta para casa. E esse retorno, esse reencontro, é o começo de tudo. O medo de sentir prazer é, na verdade, o medo de assumir o próprio poder. Você já reparou como o prazer, quando começa a crescer dentro do corpo, traz junto um tipo estranho de medo, como se houvesse um limite invisível que não pode ser ultrapassado. Uma sensação de que sentir demais vai te fazer perder o controle. Mas perder o controle de quê? Talvez da imagem que tentaram colar em você, talvez do papel que disseram que você deveria interpretar. O prazer autêntico não cabe em caixas. Ele não pede permissão. Ele chega como um fogo silencioso, como um chamado que vem de dentro. E é por isso que assusta, porque ele revela, ele desmascara, ele expõe aquilo que foi sufocado por tanto tempo, sua autonomia vibracional. Quando uma mulher acessa esse lugar de prazer pleno, ela começa a perceber que não precisa pedir para existir. Ela começa a sentir que não precisa ser aprovada para estar viva. Mas essa sensação de poder interior vem acompanhada, muitas vezes, de memórias inconscientes que dizem o contrário. E essas memórias não são apenas pensamentos soltos, elas são programações. Bruce Lipton explica que nossa mente subconsciente é como um gravador que, desde os primeiros anos de vida, absorve tudo que vê, ouve e sente como verdade absoluta. Se você cresceu ouvindo que meninas direitas não sentem prazer, que mulheres boas não fantasiam, que desejo demais é feio, seu corpo registrou tudo isso como regra de sobrevivência. E hoje, mesmo adulta, mesmo desperta, algo em você ainda freia, ainda contrai, ainda diz: é melhor não. Mas não é apenas o corpo que sente medo, é o campo todo, é o sistema energético que por tantos anos foi ensinado a se adaptar, a se silenciar, a se proteger da intensidade. O prazer, então, vira um território perigoso, algo que precisa ser medido, controlado, negado. E quando isso acontece, algo precioso é perdido, a liberdade de ser inteira, porque negar o prazer é negar uma parte vital da criação, é interromper um fluxo que não é só físico, é espiritual. É como se a imaginação começasse a gestar algo lindo e fosse obrigada a abortar antes de dar forma. Esse aborto energético
Acontece toda vez que você sente desejo e, imediatamente, o reveste de culpa. Toda vez que seu corpo se acende e sua mente diz, não pode. Toda vez que sua alma tenta expandir e é cortada pelo medo de parecer demais. Demais para quem? Demais em relação a quê? O que assusta não é o prazer em si, mas o que ele representa. O fim da submissão vibracional. O prazer profundo revela que você é sua própria fonte. E isso muda tudo. Isso transforma, porque quando você se permite sentir sem medo, você começa a lembrar. Lembrar do que sempre foi seu e do que ninguém mais pode tirar. Cuidado com o tipo de fantasia que você alimenta. Fantasiar é um ato íntimo, quase secreto. É ali, nas dobras da mente, que você permite que o indizível tome forma. Mas nem toda fantasia é libertadora. Nem toda imagem interna é sinal de expansão. Às vezes, o que você acredita estar criando é apenas uma repetição disfarçada. Porque sim, o inconsciente também fantasia. Ele repete cenas que você nem percebe que estão ligadas à escassez, à dor, à rejeição. E nesse teatro silencioso, onde o corpo se prepara para receber prazer, o que vibra de fundo é medo. Algumas fantasias são construídas sobre feridas. Elas parecem excitantes, mas na verdade, são ecos de algo não resolvido. É como desejar alguém que não te vê. Sentir tesão por aquilo que fere. Buscar aprovação dentro de cenas onde você sempre termina inferior. Bruce Lipton nos lembra que o subconsciente não é moral, não é lógico. Ele apenas reproduz padrões que foram gravados com intensidade emocional. Se o seu corpo aprendeu, por exemplo, que afeto e rejeição vêm juntos, pode ser que sua fantasia mais frequente envolva esse mesmo paradoxo. O prazer misturado com o abandono. O gozo seguido de silêncio. O toque acompanhado de distância. E isso não é culpa sua. É programação. É o reflexo de um sistema emocional que tenta resolver internamente o que o mundo externo não acolheu. Quando a imaginação nasce da carência, ela não gera liberdade, ela repete prisão. É como tentar manifestar abundância a partir da escassez, como tentar criar prazer a partir da dor. Quando você imagina com medo, o universo não entende o enredo, ele entende a vibração e entrega mais daquilo que você está emitindo. Mesmo que, em palavras, você peça outra coisa. Por isso, olhar para as fantasias com honestidade é um ato profundo de autoconhecimento. Não para julgá-las, mas para escutá-las. O que essa cena que se repete está tentando resolver? Qual dor antiga ela está tentando anestesiar? De onde vem esse desejo que te puxa, mas te enfraquece? Não é sobre excluir nada, é sobre integrar, sobre transformar fantasias que foram moldadas pela ausência em criações que sejam expressão da sua presença. Fantasiar com consciência é assumir o papel de criadora do seu campo interno. É dizer ao seu corpo, eu vejo você, e agora escolho vibrar diferente. Não é controlar o que você sente, mas observar de onde vem aquilo que você sente. E nesse pequeno ajuste, nesse espaço entre o automático e o desperto, você começa a mudar tudo, porque a verdadeira liberdade não está em fantasiar sem limites, mas em imaginar com raiz, com verdade, com amor próprio, com presença vibracional. O prazer como ponte vibracional entre o invisível e o real. Existe um instante quase imperceptível em que o corpo se dissolve no sentir. Não há mais tempo, não há mais forma, apenas presença, apenas energia em expansão. Nesse instante, algo muito maior do que você se move. E o prazer deixa de ser apenas uma sensação para se tornar uma ponte. Uma conexão viva entre o que ainda é invisível e o que começa a se tornar real. Talvez você já tenha sentido isso. Uma vibração tão intensa que parece atravessar dimensões. Uma entrega tão profunda que o mundo lá fora desaparece. E quando volta, você não é mais a mesma. Esse estado de prazer autêntico não é superficial. Ele é profundo, sutil, quase sagrado. Joe Dispenza fala sobre como o corpo, em êxtase, acessa frequências cerebrais semelhantes às do estado meditativo profundo. Nesse estado, o cérebro desacelera, o coração se alinha, o campo eletromagnético se expande. É como se todas as partes de você, mente, emoção, carne e espírito, se encontrassem num mesmo ponto. E nesse ponto, você vibra, você cria, você se torna um campo fértil para a manifestação. O prazer não é o fim, é o portal. O orgasmo, quando vivido com consciência, não é apenas um clímax, é uma assinatura vibracional, uma espécie de carimbo energético que informa ao universo quem você está sendo naquele momento. E quanto mais alinhada você estiver com a verdade do seu sentir, mais clara será essa assinatura. Não é sobre a intensidade do que acontece no corpo, é sobre a coerência do que vibra no coração. Durante o prazer genuíno,
o corpo se torna templo, a alma se torna dançarina e a consciência se torna criadora. Não há espaço para mentira nesse lugar. Não há máscaras. O gozo verdadeiro só acontece quando o corpo se sente seguro, quando há entrega, quando há presença. E é essa presença que ativa o campo. É essa entrega que transforma desejo em frequência, emoção em realidade, vibração em matéria. É por isso que o prazer é sim espiritual, porque ele exige que você esteja inteira, que você esteja aqui, que você esteja viva. E não há espiritualidade mais profunda do que isso, do que esse retorno ao corpo como casa da alma, do que esse sim silencioso que diz: eu permito sentir, eu permito criar, eu permito existir. E nesse permitir, tudo começa a acontecer. O erro invisível de quem busca espiritualidade sem sensualidade. Há um silêncio desconfortável que paira entre muitos caminhos espirituais. Um silêncio que evita o corpo, que evita o desejo, que evita o prazer, como se a sensualidade fosse uma ameaça à iluminação, como se a energia que vibra nos quadris, no peito, na pele, fosse algo a ser transcendido, domado, negado. Mas o que é afinal espiritualidade sem corpo? O que é um caminho de consciência que pede para você amputar o sentir? Quando a busca espiritual exclui a sensualidade, ela se torna fuga, uma tentativa disfarçada de evitar o agora, porque o agora é corpo, o agora é pulsação, o agora é calor. A alma não veio para pairar no ar, ela veio para encarnar, e para encarnar, ela precisa do corpo, precisa do sangue, do toque, do cheiro, do arrepio, não como distrações, mas como portais, porque cada sensação é uma oportunidade de estar mais presente. E só há manifestação no presente, só há criação quando você está aqui, inteira, sentindo o que sente sem vergonha disso. A falsa dicotomia entre espiritual e carnal é uma herança que ainda habita muitas mentes sensíveis, como se para ser elevada, a mulher precisasse ser contida, como se para ser luz, ela tivesse que apagar o fogo. Mas o fogo também é sagrado, o fogo do desejo, da excitação, da imaginação viva, é parte do que nos mantém conectadas com a força criadora. O prazer não é oposição à espiritualidade, ele é a expressão dela. O prazer é o corpo dizendo estou viva, é o espírito dizendo estou aqui. Negar o corpo é muitas vezes uma tentativa de controlar o imprevisível, mas não há despertar verdadeiro sem atravessar o território do sentir. E o sentir inclui o prazer, o sentir inclui o tesão, inclui a energia que nasce no ventre e sobe como serpente até o coração. Quando essa energia é bloqueada, algo dentro se esgota, a vida perde cor, a alma perde solo, porque sem corpo não há experiência, sem corpo não há realidade tangível. E a espiritualidade, por mais elevada que seja, precisa de raízes para florescer. O corpo é o altar da consciência. É nele que tudo acontece. É nele que a alma planta seus sonhos. É nele que o invisível ganha forma. Rejeitar o corpo em nome da luz é esquecer que a luz também se move por dentro da carne. E quando essa luz encontra espaço para brilhar através do prazer, algo muda, algo cura, algo desperta, porque não há separação entre o sagrado e o sensível, entre o espírito e a pele, entre a presença e o desejo. Há apenas um campo, e você, no centro dele, inteira. Técnica de transmutação, do desejo físico à criação energética. Existe um segredo vibracional escondido na energia do prazer, um segredo que não está nas aparências, nem no que se faz por fora, mas no que se movimenta por dentro. O desejo que nasce no corpo pode ser muito mais do que impulso, pode ser matéria-prima para manifestação, pode ser alquimia, pode ser portal, porque quando você sente com presença, com entrega, com respiração consciente, o desejo deixa de ser carência e se torna força, se torna canal. E nesse canal, o físico e o espiritual se encontram no momento do clímax, ou até mesmo antes dele. Quando a energia está em expansão, o corpo inteiro vibra numa frequência diferente. Os batimentos mudam, a respiração muda, o cérebro acessa ondas mais lentas, mais criativas. E é exatamente aí, nesse espaço entre o que se sente e o que se vibra, que se abre a janela para reprogramar. Joe Dispenza ensina que o cérebro, em estado alterado, se torna mais maleável, o subconsciente se abre, e o que for impresso nesse campo ganha raiz. A energia do orgasmo, por exemplo, pode ser direcionada, pode ser guiada para além do corpo, e quando guiada com intenção, ela se transforma em linguagem criadora. Ao invés de se dissipar, ela se expande. Ela alimenta imagens internas, ideias,
sensações, visões. Ela se torna combustível para a realidade que você deseja cocriar. Mas isso só acontece quando o prazer é vivido com consciência, quando não é apenas descarga, mas ritual, quando não é fuga, mas presença. A respiração, nesse processo, é chave. Respirar de forma profunda durante a excitação, puxando o ar como se estivesse nutrindo cada célula e soltando como se estivesse liberando antigos bloqueios, é um ato de reconexão. A respiração conduz a energia para além da região pélvica. Ela a leva para o coração, para o ventre, para o topo da cabeça. E essa movimentação cria um campo que pode ser programado. Imagine nesse instante algo que você quer sentir na sua vida, algo real, algo que ainda não se manifestou, mas que já vibra dentro de você. Agora, traga esse algo para o seu corpo, para o seu prazer, para a sua respiração. Não se trata de controlar, nem de transformar cada momento íntimo em tarefa espiritual. Trata-se de lembrar que seu corpo é ponte, que seu desejo é energia, que seu prazer é ferramenta. Quando o prazer deixa de ser apenas resposta ao outro e se torna um canal para criar, você muda, e muda profundamente, porque começa a perceber que não depende, que não espera, que não mendiga. Você cria, você vibra, você é fonte, e isso é liberdade, isso é sagrado, isso é reprogramação vibracional, porque a maioria das mulheres perde sua potência depois dos 40. Algumas dores não têm nome, mas tem tempo. Há um momento, muitas vezes silencioso, em que a mulher cruza a linha invisível dos 40 anos e algo dentro começa a desacelerar. O corpo muda, a libido se transforma. As referências externas já não fazem tanto sentido e, de repente, o que antes era instintivo se torna questionável. O fogo interno parece mais difícil de acender, mas o que quase ninguém diz, com honestidade e sensibilidade, é que essa fase não é fim, é reinício. O que parece ser perda de potência, na verdade, é um chamado profundo para uma nova forma de poder. Um poder que não grita, mas queimar em silêncio. Durante muito tempo, a sociedade ensinou que o valor da mulher estava no frescor, na juventude, no brilho sexual que agrada ao olhar externo. Mas isso é só superfície, é só ilusão coletiva, porque o prazer não mora na idade, mora na presença. E presença não depende de hormônios. Depende de verdade. Bruce Lipton nos mostra, através da epigenética, que nosso corpo responde ao ambiente, sim, mas responde ainda mais à nossa consciência. A biologia é moldável, a energia é atualizável, e a mulher, aos 40, 50, 60 ou mais, ainda é fonte, ainda é campo fértil, ainda é criadora. O que acontece, na verdade, é que essa fase da vida convida para um outro tipo de prazer. Um prazer mais interno, mais vibracional, menos performático. Um prazer que não precisa mais provar nada, que não espera aprovação, que não busca repetir o que já foi. É o prazer que brota do autoconhecimento, da maturidade emocional, do reconhecimento do próprio valor, não como conceito, mas como frequência encarnada. E esse prazer, quando acessado, é ainda mais profundo, porque vem das raízes, vem do ventre que já gestou dores, perdas, descobertas, e que agora quer simplesmente ser. Reacender esse fogo criador é possível, e mais do que possível, é necessário, porque a alma não aceita ser abafada. O corpo pode até mudar de ritmo, mas a energia não envelhece. O que muitas vezes desaparece não é o desejo, é o espaço para ele existir sem julgamento. Não é a libido que some, é o olhar que foi ensinado a não ver beleza na própria maturidade. E quando você começa a se olhar de novo, com gentileza, com respeito, com desejo, algo desperta, algo se lembra, porque o prazer não é só memória, é linguagem celular, e células lembram, elas respondem, elas se reprogramam. Não é tarde, nunca é tarde, porque o tempo da alma não segue calendários, e o corpo, quando tocado com presença, sempre responde. Ele quer vibrar, ele quer criar, ele quer sentir. E essa potência, que muitos acreditam que desaparece depois dos 40, na verdade, apenas muda de forma. Ela se aprofunda, ela se refina, ela se liberta, porque agora ela não precisa mais ser aceita. Ela só precisa ser vivida. Fantasia não é fuga, é ensaio vibracional da realidade. Há quem diga que fantasiar é perder tempo, que imaginar o que ainda não se vive é distração, que criar cenas na mente é infantil. Mas a verdade é outra. Fantasiar, quando feito com presença, é ensaio vibracional, é experimentação energética do que ainda não chegou.
mas já pulsa. Neville Goddard dizia: você se torna aquilo que imagina com emoção. E isso não é metáfora, é ciência vibracional. O que você sente com intensidade dentro começa a se construir fora, porque o universo não entende palavras, ele entende frequência. Quando uma mulher fantasia com o corpo inteiro, com emoção real, com envolvimento interno, com respiração viva, ela está preparando o campo, está alinhando sua assinatura energética com aquilo que deseja experimentar. E esse alinhamento é o que chamamos de manifestação. Não acontece porque ela deseja forte o bastante, mas porque ela vibra como se aquilo já fosse, porque o corpo dela já responde, porque o coração já acredita, porque a mente não apenas visualiza, mas sente. É nesse ponto que a fantasia deixa de ser fuga e se torna ponte. Quando ela é vivida com consciência, com discernimento, com maturidade, ela não é um esconderijo, é um ensaio. É o corpo se acostumando a novas possibilidades. É a alma se autorizando a desejar diferente. Fantasiar não é mentir para si, é permitir-se sentir o futuro como se fosse agora. É construir por dentro os caminhos vibracionais que conduzem à nova realidade. Mas há uma diferença importante entre fantasiar com presença e se perder na ilusão. A presença exige verdade, exige que você esteja ali inteira, não querendo escapar de algo, mas querendo mergulhar mais fundo em si. É nesse lugar que a imaginação se torna criadora, porque deixa de ser desejo vago e se transforma em vibração coerente. O corpo começa a reconhecer aquilo como possível e o universo responde à coerência, sempre. Fantasiar é um dos modos mais antigos de comunicação com o campo. É o jeito que a consciência encontrou de moldar o invisível antes que ele se torne visível. E quanto mais emoção sincera você coloca nessa criação interna, mais rápido o campo entende, porque a emoção é a linguagem do universo. Não há certo ou errado no que você imagina. O que há é o quanto aquilo vibra em você, o quanto aquilo é real, mesmo que ainda não exista. E se você começasse a fantasiar não como quem sonha distante, mas como quem ensaia, como quem vive antecipadamente a vibração daquilo que escolhe, não por carência, mas por presença, não para fugir, mas para criar, porque a fantasia, quando enraizada no coração e sentida no corpo, não é devaneio, é convocação, é preparação energética para o que está por vir, é vida futura ensaiando dentro de você, o prazer como antídoto contra a escassez emocional. A escassez nem sempre grita. Muitas vezes, ela sussurra, mora nos gestos pequenos, no medo de pedir, no constrangimento ao receber, no corpo que se contrai quando é tocado com ternura, na voz que silencia quando sente desejo. A escassez emocional não se resume à falta de amor externo. Ela é, sobretudo, a falta de permissão interna. Um não antigo que foi instalado em algum lugar do seu campo, talvez ainda na infância, dizendo que sentir demais era perigoso, que querer demais era feio, que ser demais afastava o amor. Mas o corpo não esquece do que é ser inteiro. Ele só aprende a se proteger. E nessa proteção, vai se fechando, vai se desligando, vai se acostumando a receber pouco, a desejar em silêncio, a suportar demais. O prazer, nesse contexto, vira um luxo, algo que se vive com culpa ou com pressa. Mas e se o prazer for justamente o antídoto? E se for através dele que o corpo reaprende a confiar? Porque o prazer, quando vivido com entrega e consciência, dissolve essas tensões invisíveis. Ele ensina ao sistema nervoso que é seguro sentir, que é seguro relaxar, que é possível ser nutrida sem precisar sofrer primeiro. A vibração do prazer é uma das mais potentes para reeducar o corpo a sair da frequência da escassez, porque no momento em que você se permite sentir algo bom, sem esforço, sem medo, sem máscara, você rompe um padrão, você interrompe uma programação. E mesmo que dure poucos segundos, esses segundos contam, eles reescrevem, eles criam memória vibracional. É como se o corpo dissesse: ah, então é assim que pode ser. E cada nova experiência de prazer consciente amplia esse campo de possibilidade. Reeducar o corpo não é algo que acontece de uma vez. É um caminho, um ritual silencioso de voltar a confiar no sentir, mesmo sem garantias. Porque sim, sentir prazer sem saber se haverá reciprocidade pode parecer arriscado, mas é justamente aí que a cura começa. Quando você sente não porque foi permitido, mas porque você se permitiu. O prazer deixa de ser consequência e se torna origem, deixa de ser recompensa e se torna ponto de partida, vibração inicial, declaração silenciosa de abundância. A mulher que sente com presença, mesmo diante da dúvida, mesmo diante da ausência, mesmo diante do não,
está dizendo ao universo: eu sou inteira antes de ser escolhida. E essa inteireza muda tudo, porque ela atrai não pelo vazio que precisa ser preenchido, mas pela luz que já transborda. O prazer, nesse contexto, não é um fim. É um lembrete. Um lembrete de que você não precisa merecer, só precisa sentir. E nesse sentir, tudo começa a florescer. O fator silencioso que sabota o prazer, culpa espiritual. Existe uma culpa que não grita. Ela vive em silêncio, mas pesa. É uma culpa que atravessa gerações, que se infiltra no corpo como se fosse moral. Mas é medo. Um medo sutil, quase invisível, de ser punida por sentir demais, de ser julgada por desejar, de ser excluída por gozar. E esse medo, embora pareça pessoal, é coletivo. Ele nasce de uma herança religiosa que por séculos separou o sagrado do prazer, que disse com palavras ou com olhares que o corpo era sujo, que o desejo era desvio, que o gozo era pecado. E mesmo que hoje você não siga nenhuma religião, essa herança pode estar vibrando em você. Quantas vezes você sentiu prazer e logo depois se encolheu por dentro? Quantas vezes imaginou algo que te excitava profundamente e logo em seguida veio a vergonha? Esse é o eco da culpa espiritual, uma culpa que não entende o prazer como expressão da alma, mas como o erro da carne, que ainda confunde luxúria com falta de luz, que acredita que o caminho da espiritualidade precisa ser limpo, leve, contido. Mas e se o prazer também for linguagem divina? E se o êxtase for uma forma de oração? Greg Braden nos lembra que o coração em coerência vibra uma oração sem palavras. E há momentos de prazer em que exatamente isso acontece. O corpo inteiro se alinha, o coração se abre, o campo se expande e a alma se expressa. É nesse instante que o gozo deixa de ser físico e se torna transcendência. Não porque você fugiu do corpo, mas porque você habitou ele tão profundamente que tocou o invisível. A espiritualidade madura não teme o prazer. Ela o reconhece como parte do caminho, não como distração, mas como integração, porque negar o prazer é continuar alimentando a cisão entre espírito e matéria. É dizer, mesmo que inconscientemente, que Deus não pode habitar um corpo em êxtase. Mas, e se Deus, ou o nome que você quiser dar à energia criadora, estiver justamente aí, no arrepio que vem sem aviso, no calor que sobe da pele, no suspiro que escapa quando você se rende? E se esse momento, ao invés de te afastar da luz, for o lugar onde a luz te encontra, a culpa espiritual precisa ser reconhecida sim, mas não alimentada. Ela precisa ser atravessada com presença, com compaixão, com consciência, porque o prazer não é ameaça à espiritualidade. É sua extensão mais concreta. É quando o divino se experimenta através da matéria. É quando a alma se lembra que está viva. E sentir isso não é pecado. É oração encarnada. É sagrado em movimento. É verdade vibrando no corpo. O ritual da fantasia consciente. Em algum momento do dia, talvez quando tudo parece calmo por fora, mas inquieto por dentro, surge uma imagem, uma cena, um toque que ainda não aconteceu, mas que pulsa com intensidade dentro da mente. A fantasia vem como um sussurro do invisível, e o que você faz com ela muda tudo, porque toda fantasia é um convite para cocriar, para ensaiar, para programar. E quando esse convite é aceito com presença, ele se transforma em ritual, um ritual simples, silencioso, mas profundamente transformador. A fantasia consciente. A fantasia consciente não é sobre controle, não é sobre encaixar desejos dentro de regras, é sobre intenção, sobre presença vibracional, sobre permitir que aquilo que nasce espontaneamente na mente se una ao corpo, à respiração, à emoção. Neville Goddard nos ensinou que imaginar com emoção é viver antecipadamente aquilo que está se aproximando. É como se o futuro dissesse, sinta-me agora, para que eu possa existir depois. E é isso que o ritual da fantasia consciente propõe, um ensaio encarnado daquilo que você deseja viver com verdade. Esse ritual começa no silêncio, não precisa de estímulo externo, só do seu corpo, da sua mente, do seu sentir. Primeiro, permita que a cena chegue, não force, apenas observe. Depois, traga sua respiração para esse espaço. Inspire de forma profunda, como se estivesse puxando a fantasia para dentro do seu corpo. E expire soltando qualquer tensão que tente te impedir de sentir. Com o tempo, o corpo começa a responder. E essa resposta não precisa ser física. Pode ser um arrepio leve, uma vibração sutil, um calor que se espalha devagar. A chave está na emoção. Sinta o que aquela fantasia desperta em você, mas sinta com o coração aberto, sem censura, sem expectativa. É a emoção que ativa o campo. É a emoção que informa ao universo que aquilo é real.
Quanto mais sincera for sua entrega interna, mais potente será sua assinatura vibracional. E nesse estado, nesse pequeno portal criado entre você e o invisível, algo se move, algo é enviado, algo é recebido. O ritual da fantasia consciente pode durar minutos, pode acontecer enquanto você se deita, enquanto medita, ou mesmo em meio ao cotidiano. Não importa o cenário externo, importa o estado interno. Porque não se trata de criar por necessidade, mas por escolha. Não se trata de escapar da realidade, mas de vibrar uma nova. Uma onde seu prazer não é barganha, mas linguagem. Onde sua imaginação não é fuga, mas ferramenta. Onde seu corpo não é barreira, mas antena. Quando você começa a incluir esse ritual como parte da sua vida, mesmo que de forma sutil, algo dentro se reorganiza. O prazer deixa de ser raro, a fantasia deixa de ser segredo, e você deixa de ser espectadora da própria história, para se tornar autora vibracional, criadora, canal, presença. Porque a fantasia, quando sentida com alma, não é apenas devaneio, é profecia energética, é uma realidade que já começou a nascer dentro. O prazer é uma linguagem esquecida que o corpo ainda fala, uma tecnologia vibracional natural, silenciosa, mas profundamente eficaz. Ele não precisa ser entendido para ser sentido. Não exige fórmulas, não pede permissão. Ele simplesmente vibra. E quando você se permite vibrar com ele, algo dentro se alinha, algo desperta, algo retorna para o centro. Porque o prazer não é um desvio da espiritualidade. Ele é uma de suas expressões mais puras, mais honestas, mais enraizadas. Bruce Lipton nos mostra que ao mudar nossas crenças sobre o corpo, mudamos nossa biologia. Ao liberar culpa, ao dissolver vergonha, ao ressignificar o sentir, abrimos espaço para novas possibilidades, não apenas emocionais, mas físicas, quânticas, energéticas. O campo se reestrutura. As células respondem, o DNA escuta, e o corpo, que antes se encolhia diante do prazer, começa a se expandir, a respirar diferente, a criar com mais fluidez. Greg Braden fala sobre o coração em coerência, um coração que, quando vibra em verdade, se torna uma oração viva, uma prece sem palavras, um campo magnético que emana presença, desejo, intenção. E o prazer, quando sentido com entrega, é exatamente isso, uma oração encarnada. Um chamado silencioso ao universo dizendo, estou aqui, inteira, sentindo, criando. Não há nada de errado nisso. Não há pecado, nem exagero. Há apenas frequência, há apenas luz em movimento. A mulher que fantasia, sente e goza com consciência não é excessiva. Ela é ponte. Uma ponte viva entre o invisível e o tangível. Entre o que ainda não se manifestou e o que já pulsa dentro. Ela não precisa se desculpar por desejar, nem se esconder por sentir. Porque seu corpo não é obstáculo, é altar, é ferramenta, é canal direto com o divino. E se você começasse a se permitir, pouco a pouco, viver esse prazer como verdade, não como clímax, mas como estado, como sintonia, como uma forma de estar no mundo mais inteira, mais viva, mais conectada. Porque o gozo não é só físico, ele é sinal. Sinal de que o campo está fluindo, de que a alma está criando, de que a consciência está em casa. E se a fantasia que te habita for, na verdade, uma lembrança do que você veio manifestar, e se o prazer que você teme for o próprio portal para a mulher que você está se tornando, talvez tudo o que o universo esteja esperando é que você diga, sim, eu sinto, eu imagino, eu vibro, eu gozo, e está tudo certo com isso, tudo profundamente certo.